No Líbano, pelo menos 9 pessoas morreram depois de um ataque atribuído a Israel. Esse ataque atingiu, sobretudo, integrantes do grupo Hezbollah. Esse ataque, envolveu a explosão simultânea de pagers. Deixou cerca de 3.000 pessoas feridas esse ataque, entre elas o embaixador do Irã no país. Acompanhe. Milhares de pessoas ficaram feridas após mais de 1.000 pagers terem explodidos em um movimento coordenado para atingir integrantes do Hezbollah. Segundo a CNN, Israel está por trás dos ataques. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre o Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad, e o Exército israelense. Até aqui, Tel Aviv não comentou o caso. Israel colocou material explosivo em um lote de pagers de fabricação taiwanesa que foi importado para o Líbano e destinado ao Hezbollah. Dentro dos equipamentos foram identificadas cargas explosivas de até 20 gramas. Elas foram plantadas ao lado da bateria de cada pager com um interruptor embutido para serem detonadas remotamente. Imagens mostram explosões em diversas regiões e em locais públicos. Os ataques sobrecarregaram o sistema de saúde do país, que pede doação de sangue devido à grande quantidade de pacientes admitidos nos hospitais. O Hezbollah utiliza pagers há anos, mas a prática se tornou mais comum após os ataques de 7 de outubro, quando a chefia do grupo alertou os integrantes que a inteligência israelense havia penetrado na rede de celulares do Líbano e monitorava os rivais. Sandro, está evidente, inclusive pelas informações que não só a CNN Internacional teve acesso, também órgãos importantes da imprensa americana como o New York Times, a partir de relatos feitos por fontes dos serviços de segurança, que se conseguiu transformar esses aparelhos, os pagers, os beepers, em pequenas bombas, puderam ser detonadas a grande distância, através de um sinal, como se tem um sinal, por exemplo, de antenas de celulares. Ali é similar. Mas como é que se consegue pegar uma carga de mais de 2.000 desses aparelhos, produzidos lá em Taiwan, e transformá-los em mini bombas no bolso de cada usuário? Bom, William, isso é um atestado. Duas coisas são importantes sobre esse ataque, né? Primeiro, um atestado de capacidade dos serviços de segurança e de inteligência de Israel e uma humilhação pública para o Hezbollah que vai levar anos para poder tentar resolver isso e deve estimular uma nova onda de retaliações contra Israel nessa dança que os dois atores têm travado aí nessa conflitividade atual no Oriente Médio. O que a gente está vendo aí, Israel já tem uma larga expertise nesse sentido. Israel conseguiu fazer em muito menor escala uma série de ataques contra o Hamas na década de 90, utilizando também pagers, utilizando telefones celulares, com essa mesma matéria explosiva, com esse mesmo tipo de material explosivo, e esse ataque que visava o operador daquele aparelho e conseguiu eliminar diversas lideranças do Hamas em 94, 95 e 96. E também há que se considerar que Israel conseguiu ali, as informações que se colocam é que a empresa taiwanesa não queria entregar a carga no Líbano e a carga foi entregue na Jordânia. Então isso também deve ter dado tempo aos israelenses de se infiltrar nesse complexo da supply chain, da rede logística ali, e interceptar essa carga, transformar esses pagers em pequenas bombas e aí sim conseguir realizar esse ataque. Lorival, o próprio Sandro usou a expressão supply chain. Supply chain, no caso de uma produção de um aparelho desse tipo, envolve às vezes até outros países. No caso desse, que é um aparelho bem primitivo, se a gente colocar isso aí na hierarquia dos aparelhos celulares, dos aparelhos que a gente usa, ele está lá no começo dessas tecnologias. Por isso mesmo o Hezbollah escolheu isso, porque não tem os mesmos chips, não tem GPS, não tem o mesmo tipo de sinalização eletrônica. Câmera, por exemplo. Através do qual não só Israel, mas uma série de serviços secretos consegue identificar quem está usando, onde, quando, como. Então, os pagers teriam esse layer de proteção, essa capacidade de não ser identificado. Agora, se alguém entrou no supply chain, sim, estamos
aqui em hipóteses, é via supply chain ou é o próprio fabricante? Eu acho que não tem jeito de ser uma sabotagem no caminho entre Taiwan e o Líbano, porque não dá para você pegar 3.000 aparelhos, abrir, colocar um explosivo, colocar um sinal de controle remoto, fechar, lacrar, selar, né? Acho que não tem jeito. Eu acho que a Gold Apollo, a empresa taiwanesa, vai ter que explicar, se não para o Irã, talvez para a China, né? E acho que a coisa recai sobre o governo taiwanês. Eu acho que uma empresa privada não toma uma decisão desse nível de permitir uma operação dessa envergadura, que saberia que teria um enorme impacto, né? Então, a minha hipótese, não tenho informação, é uma hipótese, pela lógica, eu acho que é um acordo entre o serviço de inteligência e o governo, obviamente, de Taiwan, e o serviço de inteligência e o governo de Israel. Vamos lembrar que a China apoia o Irã, que é o grande inimigo de Israel. Israel nunca quis ter nenhum tipo de conflito direto com a China, mas Israel está sentindo que está numa situação de ameaça existencial. O Hezbollah ataca diariamente Israel. A interpretação aqui é de que foi uma retaliação a uma tentativa de assassinato por parte do Hezbollah de um alto militar israelense. Um ex-integrante da direção das Forças de Segurança Internas, né? Exato. Então você tem a unidade 8.200, lendária unidade 8.200, que os oficiais saem dela e formam os startups que hoje em dia criaram um monte de produtos que nós usamos, e ela tem essa capacidade de fazer esse tipo de implantação, mas não dessa forma, parar em algum lugar e fazer isso. Eu não vejo essa possibilidade, e essa é a visão também de outros analistas. Sandro, olhando para as evidências que até agora estão à disposição, estamos diante, não é exatamente de uma extraordinária capacidade cibernética / de tecnologia de informação, mas diante de uma extraordinária capacidade de coordenação de serviços secretos com convergência de objetivos, no caso Taiwan, Israel versus China e Irã? É bem possível, William, que a gente esteja assistindo isso, e aqui também há que se pensar no efeito estratégico. Eu lembro que em um dos vídeos que relatava essas explosões, havia uma frase que era dita por alguém que estava assistindo ali o resultado da explosão de um pager, falando: será que o Sheik tem o pager novo ou o pager velho? Então, isso também cria uma outra questão, que é a seguinte: confiabilidade da rede, porque nesse ataque Israel conseguiu atingir algo que era muito precioso para Israel, porque Nasrallah por anos, o secretário-geral do Hezbollah, por anos se vangloriou do fato de que essa rede de pagers foi a principal ferramenta de comunicação na guerra de 2006 contra Israel no Líbano. Então, Israel conseguiu afetar essa rede e conseguiu colocar um elemento de dúvida tão grande, tão forte, tão intenso no Hezbollah, que agora eles parecem estar, talvez fiquem perdidos por algum tempo no desejo de criar uma nova rede de comunicações que seja segura e que seja resiliente a qualquer ataque israelense. Por isso que eles tinham até desejado montar uma rede utilizando pagers, que aos nossos olhos seria algo assim primitivo, seria algo primário até, mas justamente por tudo aquilo que você falou, William. Ele não pode ser triangulado, ele não pode ser geolocalizado, você não pode usar um microfone, como o Lorival lembrou, nem microfone, nem câmera, como no caso de um celular, para extrair imagens, para extrair áudios. Então, o pager ele tem essa facilidade. E isso também se dá por causa da morte do 02 do Hezbollah, que foi por causa de uma ligação de telefone. Ele recebe uma ligação de telefone, atende, foi triangulado pelos israelenses, e os israelenses então eliminaram com um ataque utilizando 2 mísseis. Então, essa questão dos pagers aí gera um enorme problema nesse sentido. Agora, há que se considerar também até que ponto houve capacidade israelense nessa operação, não só
de estabelecer todo esse mecanismo de sabotagem. Aí a gente tem as hipóteses. O Lorival levanta a hipótese da fábrica, eu levantei a hipótese do meio do caminho. Ambas demonstram não só a grande capacidade de coordenação, mas também a viabilidade de infligir um grande dano estratégico, porque a gente está falando do Líbano, mas a gente tem que lembrar também que vários países explodiram na Síria e a gente ainda teve um alto funcionário iraniano ferido. Então, isso demonstra uma capacidade estratégica de atuação com coordenação. É óbvio que isso vai ser mais um elemento que coloca a instabilidade no Oriente Médio lá no teto. E a gente vai ver agora nas próximas horas, só para terminar aqui a minha resposta, que pois a gente pode ter dois possíveis caminhos aí. Um, no sentido israelense de demonstrar a capacidade de afetar o comando e controle do Hezbollah, e o outro no sentido de, em uma operação militar, uma das primeiras coisas que você afeta é a capacidade de comunicações do seu oponente para poder pegá-lo desprevenido. Então, pode haver também outras ações israelenses nesse sentido. As próximas horas vão ser decisivas para a gente ver isso. Ele está levantando um fator essencial. Nós estamos diante de uma resposta israelense a uma tentativa de assassinato, como você lembrou, Lorival, ou nós estamos diante da preparação israelense de algo maior ainda do que já foi demonstrado? Eu gostaria de lembrar mais dois episódios. A capacidade que Israel demonstrou de interceptar mísseis que foram lançados contra o seu território numa retaliação do Irã, e junto dessa em relação ao Hezbollah. Nós temos a afirmação de Israel como, digamos, uma potência com capacidade estratégica acima de contestação pelos seus principais adversários, ou, se a gente considera o fato de que o Hezbollah tem condições de destruir o aeroporto Ben Gurion, entre Tel Aviv e Jerusalém, a qualquer momento, na verdade, Israel tem um equilíbrio precário. É lógico, veja, o Hezbollah tem a capacidade de fazer um ataque de saturação que desmontaria todo o sistema de defesa antiaérea israelense. A gente sabe que são provavelmente 150 mil, entre 100 e 150 mil projéteis, entre eles mísseis sofisticados, né, fornecidos pelo Irã. Então, o Hezbollah é uma espada sobre Israel, nesse sentido. E acho que a gente tem agora realmente uma ampliação, né, no quadro dos alinhamentos, uma ampliação de uma situação que a gente vem observando, eu venho falando aqui, né, que caminha realmente para a possibilidade de um conflito mundial, porque os diversos focos de conflitos, eles vão se juntando, né? Eles vão se articulando entre eles. Então, você tem a Europa, a China apoiando a Rússia, aí você tem, no Oriente Médio, a China e a Rússia dependente do Irã para levar adiante a campanha contra a Ucrânia, dependente dos drones e dos mísseis, a Rússia cada vez mais dependente da munição norte-coreana, né? E aí você tem o Irã nessa história e aí Israel cada vez mais né, numa situação de conflito, de tensão com o Irã, que por sua vez patrocina o Hamas e o Hezbollah. Você tem aqui no noroeste da América do Sul, a Venezuela ameaçando a Guiana e os Estados Unidos sinalizando que não aceitariam essa situação. Então, e a Venezuela, por sua vez, alinhada com a Rússia e com a China e com o Irã, né? Então, é um quadro em que, quando Israel aparentemente pode ter feito uma provocação contra a China, no caso de fazer um acordo de inteligência com Taiwan, né, em que em troca, obviamente, Israel fornecerá inteligência e tecnologia para Taiwan para se proteger da China, que por sua vez é aliada do Irã, realmente a gente tem um círculo aí que vai se fechando. Eu tenho mais 1 minuto, Sandro. Você quer fechar esse círculo em 1 minuto? Bom, William, em 1 minuto, eu acho que o Lorival já colocou muito bem essa questão da instabilidade. Agora, eu acho que a mensagem que fica muito clara do ataque de hoje é que o governo israelense deixa muito claro que ele não vai parar e ele vai, inclusive, jogar com a ideia de escalar para desescalar. Isso também pode ser uma manobra para dizer para o Hezbollah
a diminuir a intensidade das suas ações, porque, inclusive, eu tenho a capacidade de destruir as suas redes de comando e controle. Então, talvez seja a hora de você diminuir a intensidade das suas ações contra o norte de Israel e contra o centro de Israel.